paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, amém? Mateus capítulo de número 25 conta a história de um senhor, né? O senhor da terra. Um homem que tinha ali os seus servos. E o senhor da terra, ele resolve se ausentar. O dono, o proprietário, resolve passar essa administração aos servos. A um servo ele chama, dá ali 5 talentos, né? Outro ele chama, dá 2 talentos. Outro ele chama, dá 1 talento. O interessante dessa parábola é que Deus dá segundo a capacidade administrativa. E aqui vem um mistério, né? Por exemplo, Deus não vai dar nada a ninguém que não tenha capacidade administrativa. Eu vejo dentro da igreja muitos filhos de Deus pedindo muita coisa a Deus, mas eu não vejo o posicionamento dos filhos de Deus. E é por isso que os filhos de Deus não recebem, né? Porque pedem além da sua capacidade administrativa, ou além da sua capacidade de conduzir a situação, né? A inteligência emocional, às vezes, no povo de Deus não existe. E eles saem pedindo. E aí cumpre-se a palavra: meu povo pede, pede mal, está pedindo, está sabendo pedir. Então o Senhor da vinha, ou o Senhor dono de todas as coisas, ele vai dar a cada um segundo a sua capacidade, segundo aquilo que cada um pode administrar. Então, antes de você pedir algo a Deus, você tem que saber: você está pedindo aquilo por avareza? Você está capacitado para aquela situação? Você só pensa em riquezas? Ou você pensa, por exemplo, em ficar rico e investir no reino de Deus? Porque o Senhor da vinha, ele vai te dar talentos, ele vai te dar o dinheiro, ele vai te dar os dons, que também são talentos espirituais, mas ele vai dar segundo a capacidade que você tem de se comportar com esses dons. Se você vai ser um bom administrador ou não, só o Senhor Deus sabe. Mas, há muitos anos atrás, eu falei para Deus assim: Senhor, me mostra, porque eu orava muito, ainda oro, me mostra. E ele me mostrou algo. E eu falei para ele: Senhor, mas Senhor, eu não tenho capacidade. Me capacita. E Deus falou: dura coisa tu pediu. Então, a capacitação, ela dói. Naquele tempo lá, eu não tinha nenhuma faculdade ainda. Eu não tinha ali nem perspectiva de ter uma formação superior. Mas eu entendi: Deus te prepara para sofrer, né? Te prepara para ser capacitado. E às vezes, para a gente entender muita coisa, a gente tem que correr atrás. Correr atrás de uma boa formação, dos estudos. Além dessas coisas todas, a gente tem que se esforçar para estar na casa do Senhor, cumprir também as regras espirituais dentro da casa de Deus. Porque um dia esse Senhor, ele há de voltar. Então, se ele te der alguma coisa, ele vai querer o retorno. A Bíblia fala que quando ele chega nesse servo que ele deu 5 talentos, e entenda, talento é dinheiro, talento também, no sentido espiritual, é dons espirituais, mas em Mateus 25 fala de dinheiro. Amém? Ele deu ali para que aquela pessoa soubesse administrar e prosperar. Quando o dono chega de volta, ele fala: olha, o senhor deixou 5 talentos comigo, está aqui, mais 5 talentos. Servo bom e fiel. Entra no regaço, ou seja, entra no regozijo do teu Senhor. Da mesma forma e semelhantemente, ele chega naquele que ele deu 2 talentos, e esse também multiplicou esses 2 talentos. O interessante é que ele deu 1 talento para uma pessoa, e chega nessa pessoa, essa pessoa fala: não, eu sei que o senhor é duro,
que o Senhor colhe aonde não planta, mas eu enterrei o talento. E aí tem pessoas que enterram os dons, tem pessoas que vivem a vida sem relação com o altar, até vai à casa do Senhor, né? Mas não tem relação com o altar. E enterra suas finanças de qualquer jeito, no mundo, né? Faz empréstimo, pega empréstimo, né? Compra coisas, leva prejuízo e vai viver na vida, né? Deus está até abençoando, está dando os talentos, mas essa pessoa não está sabendo o comportamento de um filho de Deus diante do altar. A Bíblia fala que o fogo arde de contínuo sobre o altar e do altar para a igreja. E ali, quando ele chega, querendo o retorno daquele investimento de um talento que ele deixou na mão daquele cidadão, ele dá a desculpa dizendo, não, está aqui o que é teu. Só dá o básico, né? Enterrou o talento. Servo mau, né? Aí ele manda ali os seus oficiais, os meirinhos, né? Que são ali da parte do reino, e manda recolher aquele servo às trevas exteriores. O que eu tiro com isso? Qual é a situação que eu tiro disso? O que eu tiro disso é que tem pessoas que pediram coisas a Deus, Deus até deu, mas essas pessoas subiram, né? Da presença do Senhor e do altar. Eu não culpo e nem julgo essas coisas, porque a ovelha ela ouve a voz do pastor e segue. Mas aqueles que não servem, aqueles que não. Às vezes até a troca de altar é que ela não pode servir em dois altares, servir numa igreja e servir na outra. Porque são discernimentos diferentes. Ave de rapina só quer dinheiro. Pedra de tropeço, julga pelo olhar. Espinho, profetiza aonde não tem profecia da parte de Deus, ouve todo tipo de voz e fala que Deus está falando. E terra fértil é aonde você é ensinado, cumprindo-se a palavra, né? Ensina o meu povo o caminho que deve andar, para que neste caminho ele não pereça. Então, terra fértil você é ensinado e você sempre vai prosperar a 30, a 60 e a 100 por um. Basta você cumprir aquilo que é ensinado, que você vai ver que a tua vida vai mudar. Então, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo, o que é te dado, tem que haver um retorno para o próprio Deus. Porque ele vai cobrar. Deus não vai te dar nada de graça, não adianta. E outra coisa, ninguém trabalha de graça. Mateus capítulo 20 fala que o Senhor dá vinha assalaria os seus trabalhadores. Amém? Então, se você é servo, se você cumpre as regras de altar, não tem por que Deus não te abençoar. Não tem por que você não fazer prova com Deus. Então, no dia que você entender essas coisas, espiritualmente falando, você passa a ser bem-aventurado, bem-aventurada de Deus, e tudo que tu fizer vai dando certo. Vai acontecer que no meio desse processo você vai ser provado, né? Vem uma prova, mas a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Então Deus te dá uma prova para ver como é que você reage no coração. Por exemplo, quando eu tenho provas da parte de Deus, eu falo assim: eu sei que meu Redentor vive. E eu sei que ele vai me dar ali uma direção nessa situação. Tem muita coisa hoje acontecendo na minha vida. Muita coisa. Eu creio que esse ano vai terminar muito bem para mim. Em nome de Jesus. Em meus negócios, né? Em processos. Muita coisa, né? Aonde eu tenho dinheiro retido em processo desde 2016. Eu não sei como é que vai ser. Amém? Mas o que eu quero informar a igreja é que as bênçãos do Senhor estão às portas. Então você tem que ser como esse servo, né? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente tem que ser fiel, não adianta. A palavra do Senhor em Mateus 25 deixa bem claro que esse Senhor há de voltar.
E ele vai cobrar os talentos espirituais, aquilo que confiou em termos de finança na mão dos filhos, ele vai cobrar. Creia você ou não, Deus ele é fiel. Deus não é só amor, ele é fogo consumidor, né? Eu estava ali agora e Deus me deu essa palavra, né? E essa palavra serve para mim mesmo me analisar, amém? Porque a Bíblia Sagrada diz que subjugai o homem a si mesmo e não outras pessoas. Então eu julgo minhas posições de altares. Eu estou certo, não estou certo. Ninguém vai acertar 100%, mas no seu coração tem que querer acertar. Esse é o mistério. Eu sou dizimista e ofertante da casa do Senhor, né? Eu, como pastor, sou ali fiel, né? Fiel no meu salário, porque eu sou servidor público, né? E eu vejo Deus fazendo coisas tremendas para mim, me abençoando, né? Eu vou me levantando. Eu já perdi muita coisa, mas aos poucos eu vejo Deus direcionando a minha vida. E daqui a pouco eu vou cantar, né? E contar uma história diferente. Então eu vou cantar o hino da vitória e vou contar para vocês uma história diferente. Eu creio que as bênçãos estão às portas e muita coisa vai acontecer. Eu creio que nas próximas 3 semanas. Aleluia! Você entende esse mistério? Amém? Grava a data desse vídeo que você vai entender esse mistério quando eu vim com testemunho. Aleluias! Graça e paz, né, amados? Graça e paz. Graça e paz.